convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado federal João Maia. Ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e dirigente do Partido Liberal aqui no Rio Grande do Norte. Bom dia, João. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes 96. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. É isso aí. Rimou. João, vamos falar de reforma da Previdência, né? Nós temos aí a coisa se encaminhando aí para uma definição na Câmara dos Deputados. Conta pra gente os detalhes. Um processo de negociação, como não poderia deixar de ser, em cima, pelo menos da maioria de um grupo de deputados muito grande, de que alguma coisa está errada com o Brasil. E aí não é só a reforma previdenciária. O último ano do governo Dilma, o Brasil cresceu 0,5%. Depois nós tivemos 2 anos de recessão profunda, 3,5% caiu o PIB, 3,5% caiu o PIB. Mudou o presidente, o PIB cresceu 1%, depois cresceu 1,1%. Mudou de presidente e esse ano nós vamos crescer de 1 para baixo. Ou seja, o Brasil parou de crescer, nossa população cresce nas camadas mais humildes e nós temos consciência de que a gente precisa fazer a reforma. Alguma coisa está errada, não é mudar o presidente, alguma coisa está errada. Então, o Congresso tem discutido fazer uma reforma da Previdência e estamos discutindo, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, discutindo com os governadores do Nordeste, porque ele tem uma percepção muito correta. Não adianta ajustar a União e deixar os estados desajustados. Nós acabamos de ouvir uma matéria agora, tá certo? E os governadores do Nordeste, com quem ele está negociando, estão exigindo, para apoiar a reforma, que é do interesse do governo federal, a mudança do pacto federativo. E, enquanto isso, algumas medidas emergenciais, que essa semana no Congresso nós votamos. Quando a gente foi votar a questão da reforma da nova lei do gás, já parte do recurso foi destinado para estados e municípios, especificamente para a saúde e para a educação. Os governadores do Nordeste, especialmente, estão pedindo, quer dizer, mais concessões para apoiar a reforma. Esse acordo deve sair até terça-feira, né? Ele deve sair até terça-feira e, na verdade, as pessoas moram nos municípios, nos estados. A União nós somos brasileiros, mas a União quer dizer, não é Brasília. O Brasil não é Brasília. Então, eu acho que nós estamos no caminho de fazer. Agora, junto com isso, nós estamos avançando muito com a reforma tributária, porque mudar o pacto federativo, botar estado para recursos para estado e município, mexer com o bolo tributário, mexer com o bolo, simplificar, tá certo? Simplificar a tributação do Brasil e redistribuir e fazer uma agenda de geração de emprego. Nós não podemos continuar do jeito que nós estamos. Se o país não cresce, não gera emprego, não gera nem imposto para os governos municipais e estaduais, quer dizer, cumprir suas obrigações básicas com a população, que é saúde e educação. Então, as reformas são necessárias. Está provado o seguinte: ou nós fazemos as reformas, começando pela previdenciária, ou nós estamos condenados à estagnação. Um país jovem que era generoso nas suas taxas de crescimento, hoje está mais pobre do que está há 6 anos atrás. Não pode, tá certo? E outra coisa, nós precisamos baixar a taxa de juro para que os bancos saiam do conforto de pegar os recursos e deixarem aplicar em letras do Tesouro Nacional, com toda a segurança, alimentando o rentismo, e destinem recursos para aqueles empreendedores que querem gerar emprego e renda. Essa é a agenda positiva do Congresso. Essa semana, desculpe, eu queria dizer o seguinte: apesar do Brasil vive cheio de susto, toda semana tem alguém que dá uma declaração que tem fatos de todo tipo. Essa semana a fábrica de crises. Uma fábrica de crise, mas dessa semana no Congresso, por incrível que pareça, a gente mudou uma nova lei das licitações, a gente votou uma lei, tá certo, de garantia de segurança em cima dos eventos das barragens de Mariana e Brumadinho. A gente votou a nova lei do gás com
com repartição de recursos. Então foi uma semana que no meio da crise nós produzimos. Tá, eu queria pontuar melhor a reforma da Previdência. O relatório está praticamente pronto, deve ser votado na comissão especial na quinta-feira, mas se aguarda esse acordo com os governos regionais, né? Ele sai na terça-feira. Qual o seu palpite, apesar da resistência de alguns parlamentares por questões paroquiais e muito eleitoreiras nos estados? A minha perspectiva, pelas conversas que eu tive, é que ele sai da comissão. A comissão ela foi conduzida de forma, um debate de muito alto nível. A discussão que está tendo com os governadores do Nordeste, que está sendo conduzido pelo presidente da Casa. Não só da Câmara, mas também do Senado. Do Senado também, com bastante. Tem muitas reivindicações, uns são mais flexíveis, outros mais inflexíveis, mas tem uma pauta em negociação. E no Congresso, sem negociação, Diógenes, não sai nada. Um avanço. E a outra coisa que eu vou aproveitar também para dizer, os deputados querem liberar recursos para votarem. E gente esclarecida, às vezes eu me pego gente esclarecida. O deputado, ele quer recurso, não é para botar no bolso dele, não. Na verdade, ele quer destinar emenda para as cidades, para pavimentação, para melhorar a saúde, tá certo? Para ter exatamente obras nos municípios, entendeu? Onde os prefeitos, onde os prefeitos cobram deles. Quando eu falei da questão assim, paroquial, não é nem a questão de destinação de verbos, que isso é justo. Atender os pleitos dos municípios. Não, a questão paroquial política, porque se colocou nessa questão do governo, dos estados. Os governadores vão ter que votar suas reformas em cada assembleia para evitar desgaste em relação aos deputados federais. Quando eu falei o interesse paroquial, era mais essa questão. Não, mas eu entendo isso. Quer dizer, os estados precisam da reforma. Então não dá também para você ir lá resolver a questão dos estados, que é fundamental. O Rio Grande do Norte precisa. Nós temos um déficit da Previdência aqui. Isso é o governo que admite, não sou eu, não. O governo pode tirar do Tesouro 130 milhões todo mês. Todo mês. Tá certo? Então precisa fazer alguma coisa. 1 bilhão e 300 milhões por ano, se a gente analisa esse negócio. Exatamente. Não é mais, né? Nós temos isto. Muito complicado, João. Então, e por último, só a questão da reforma da Previdência, os deputados não mexeram demais, não, na proposta original do governo? Qual a sua avaliação e o que é que tem de positivo nesse resultado da comissão? Deixe-me dizer o seguinte, eu participei, inclusive, da discussão de um substitutivo, que parte foi aproveitada, parte não. Nós achamos que você pode suavizar a reforma da Previdência, suavizar na transição, tá certo? Desde que hoje nós temos uma dívida interna de 3 trilhões e quase 900 bilhões. Se a gente fizer a reforma e baixar a Selic 2, 3 pontos, o que a gente perdeu, o governo acha que perdeu, deixou de ganhar na reforma, a gente ganha, pelo menos o governo federal, na queda no giro da dívida, no custo do giro da dívida. Então, e nós estamos num país que cada dia a expectativa de crescimento de 19 cai. Quer dizer, se a gente cresce abaixo de 1%, a gente não cresceu, porque a população cresce isso também. Então, é muito desigual a distribuição e a riqueza fica como se estivesse zerada e mal distribuída. Então, eu acho que o diálogo com o parlamento, às vezes a equipe econômica é assim mesmo, né? Paulo Guedes, de vez em quando, dá uma canelada em vocês. Às vezes fica meio arrogante, mas ele precisa entender, quer dizer, que o que a gente acha que é crucial, e por isso que nós estamos pela reforma, não é ser governo ou não ser governo. O Brasil precisa voltar a crescer, a gerar emprego, renda e a ter os tributos, que não é tributando mais quem já está no sacrifício da produção, tá certo? Que se resolve essa questão. Precisa simplificar e redistribuir. E outra coisa, Diógenes, que eu quero dizer, que nós precisamos estar atentos e muito. Nós estamos vivendo o início, tá certo, da 4ª Revolução Industrial, que é uma massacradora de empregos. Tem estimativas sérias, que nos próximos 11 anos, então nós estamos falando de nós, não estamos nem falando de filhos, de netos,
Nos próximos 11 anos, a quarta revolução industrial, pela revolução tecnológica em si, vai extinguir 800 milhões de empregos no mundo. Então imagine se nós, quer dizer, estamos numa questão de desemprego estrutural que precisa ser enfrentada. Nós, antes disso, quer dizer, já há 5 anos, 6 anos atrás, que nós paramos de crescer. O Brasil parou de crescer. Então, portanto, os jovens brasileiros não têm trabalho e eles olham para o futuro com uma preocupação muito grande. Desde já queria dizer que eu, robô, né? Eu já estou nessa... Não perdi meu emprego também, João, aqui. Bom, Maia, é só para a gente a questão do calendário. Teremos a votação na comissão, provavelmente na próxima quinta-feira, e votações em julho, antes do recesso parlamentar. Esse é o cronograma do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É isso mesmo? Se tiver acordo, acontece. O Congresso é o seguinte: a gente faz um acordo, quer votar, que é do interesse de todo mundo, do Brasil. A gente, se fizer o acordo, a gente vota no primeiro turno, no segundo turno, tudo no mesmo dia. Quebra interstício, quebra tudo. Se não houver acordo, o regimento dá uma oportunidade para a minoria, ela não ganha, mas ela atrasa isso, quase que indefinidamente. E fica para o segundo semestre, né? Mas o que se está trabalhando intensamente, tá certo? O Senado e a Câmara, lá os dois presidentes, é o acordo para que a gente vá para a votação com acordo. Com acordo ela sai. Já há votos suficientes hoje? Há votos sim. O que existe, na verdade, as pessoas chamam pejorativamente de centrão, mas é um centro mesmo, tá certo? Que nem está à direita nem da esquerda. Na verdade, a oposição mesmo tem 100 e poucos votos. O governo puro mesmo tem 100 e poucos votos na Câmara. Sem esses partidos de centro, não se aprova qualquer coisa na Câmara dos Deputados. Essa que é a verdade. O governo federal está falando e lançou um plano para baratear o preço do gás em todo o país aí, previsão até de uma queda, redução do preço do gás da ordem de 40%. Eu queria que o senhor comentasse essa questão do gás, a importância desse encaminhamento. Nós votamos, uma da agenda positiva foi votar isso, destinando parte dos recursos, entendeu, dessa nova lei, dessa privatização dos gasodutos, 20%, se eu não me engano, entendeu, para estados e municípios, para a saúde e para a educação, tá certo? Essa foi uma das votações que teve essa semana no Congresso. O que assusta e que os números também... Eu não sei se vai baixar até a 40%, não dá para a gente assegurar isso. O fato é que o preço do gás natural no Brasil é muito mais caro do que nos Estados Unidos e grande parte da Europa. Então acho que há um espaço enorme para a gente aumentar o uso do gás natural, tá certo? E com preço competitivo. Como na verdade, Diógenes, nessa chamada quarta revolução industrial, nós vamos passar para as energias alternativas mesmo. Renovável. Quer dizer, trabalhar. Eu estou trabalhando, entendeu? Eu apresentei um projeto de lei, por exemplo, para isenção de imposto para quem investir em energia solar no Nordeste, aproveitar essa riqueza que nós temos, porque ela é mais barata. A verdade é essa. É preciso baratear o preço da energia, das comunicações, quer dizer, porque nós temos que buscar tudo aquilo que é crucial, que é o insumo básico na geração de emprego e renda. Eu estou falando, sem geração de emprego e renda, nós vamos fazer o quê? Nós não temos função. Essa que é a verdade. Eu queria agora um comentário seu sobre a questão da crise das empresas aéreas no Rio Grande do Norte. Isso foi assunto da sua comissão, Comissão de Defesa do Consumidor. O governo, recentemente aqui, fez uma mudança na cobrança do ICMS sobre o querosene de aviação. Essa crise se encaminha para o fim, João, na sua opinião? Se encaminha, e eu devo dizer que é um dos decretos que foi estudado, muito bem estudado, muito dialogado com o setor produtivo. É um decreto inteligente e vai funcionar. E vai funcionar também, Diógenes, porque, na verdade, o Brasil, que não tem trem, diga-se passagem, o Brasil não somos a Europa, não, que o cara não vai de avião, vai de trem, tem uma concorrência. Nós aqui só vamos fazer turismo em Natal, a não sei que a gente venha lá de Caicó, tá certo? Se for de avião, ok? Então,
nós temos hoje 3 empresas. A Azul, que tem um centro de decisão que não é no Brasil. Tá certo? Latam e Gol. Latam e Gol. Quer dizer, para o país do tamanho do Brasil, com 3 empresas, não dá. Tá certo? Nós aprovamos no Congresso, tá certo? A abertura para entrar novas empresas inclusive no Brasil. Com capital estrangeiro 100%. Né? Porque, na verdade, essas que a gente chama de nacional, também um controle de decisão já não está no Brasil. Das 3, 2 a gente tem certeza que não está. Tem uma que ainda há dúvidas. Então, eu acho que o decreto ele é muito inteligente, ele já começou a ter. Eu preciso voltar segunda-feira para Brasília por causa dessa semana muito intensa, e já me disseram que ao invés de uma alternativa, eu já tenho 2 alternativas na próxima segunda-feira de ir para Brasília. Então começou a funcionar o decreto. O decreto é muito inteligente, quer dizer, o secretário de Tributação, de Turismo, a governadora Fátima, o Carlos Eduardo, competente, trabalhou de forma muito eficaz, e a governadora está de parabéns porque assinou um decreto, entendeu, que visa, na mesma discussão que nós vamos ter, trazer mais turistas para o Rio Grande do Norte, que é um setor por excelência gerador, tá certo, de emprego e de renda. Eu estava ouvindo seu programa vindo para cá, falando do evento que vai ter em São Miguel. Nós temos Pipa, São Miguel do Gostoso, Galinhos, Natal, quer dizer, destino nós temos. A Assembleia também eu queria parabenizar, que fez essa semana uma audiência pública sobre turismo religioso, entendeu? Interiorização do turismo. São esforços muito louváveis, né? No sentido de gerar emprego, entendeu? De gerar oportunidade de trabalho. Nesse momento final da entrevista, vamos falar um pouquinho do partido, né? O Partido Liberal. Era PR, voltou a ser Partido Liberal agora, né? E vai ter um encontro do PL Mulher no dia 6 de julho, no comecinho do mês, né? Vamos, na primeiro sábado, né, de amanhã a uma semana, nós vamos, porque tem uma novas regras, né, para a eleição de 20, que não permite coligação. Então o partido ele mesmo vai ter que fazer o quociente eleitoral. Então nós vamos começar com as mulheres. A gente está com uma expectativa muito boa. Eu conversei com os organizadores, entendeu? Com Sheila, que é a presidente do PL Mulher. Ela disse que a gente vai filiar em Natal, tá? Já tem mais de 51 pessoas combinadas, inclusive a vereadora Ana Paula, que é uma honra para a gente, que vai vir se filiar no sábado, dia 6. E vai vir gente do estado inteiro. E nós pegamos um professor de direito eleitoral, dizer o seguinte: quais são as novas regras? O que é que está tramitando no Congresso que pode ser aprovado até setembro? Quais são as lacunas? Quer dizer, essa vai ser a palestra do professor Abraão Lopes, entendeu? Que é para explicar, porque está todo mundo meio já mudou a regra de novo, tá certo? E não tem coligação nas proporcionais. Quer dizer, o partido sozinho precisa fazer o quociente se quiser fazer. Capa puro sangue, né? Puríssimo sangue. Puríssimo sangue. Mas pode ter para prefeito você permite a coligação, mas para vereadores não. Tá. Esses encontros, como o da mulher, no dia 6 de julho, vai ser na Arena Music, né? Aqui em Natal, Lagoa Nova, né? Onde era o antigo Gilson Buffet. Na Prudente Moraes. Na Prudente Moraes. Vai ser lá esse encontro. Já é também uma movimentação com vista às eleições municipais do ano que vem, né, João? Vai ter candidatura majoritária em Natal, Mossoró, nas principais cidades, Caicó. Como é que o PL está se organizando? Nós fizemos, além de voltar a ser PL, quando eu vim aqui com o Zé Alencar, que eu me filiei lá em 2002, a gente era PL. Além de voltar a PL, nós fizemos uma mudança muito forte no estatuto do partido, que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. As direções municipais, como a direção estadual, Diógenes, passa a ter mandato de 2 anos. Então, por exemplo, eleita a direção municipal de Natal, tá certo? Ela decide se lança candidato próprio, se coliga com quem, e a direção estadual não pode intervir porque eles são eleitos com mandatos de 2 anos. Então, tradicionalmente, a gente sempre, o PL, PR, PL agora, a gente sempre dava autonomia para os municípios decidirem. Agora, isso é lei. Fevereiro,
quem for com as direções municipais de Fevereiro tem mandato fixo por 2 anos. Eles são compostos por 7 membros e por maioria eles decidem se tem candidatura própria ou não. Eu estou torcendo para ter o máximo que puder, mas eu estou falando que a partir de fevereiro esse poder eu deixarei de ter, tá certo? Que vai para as direções municipais. Mas pelo que você está vendo, a movimentação toda, o PL vai ter candidaturas próprias nas principais cidades do estado? Quase certo que sim. Nós estamos trabalhando muito forte nessa direção. Natal, Mossoró? Nós estamos discutindo. Natal e Mossoró também você pegou logo pesado. São os principais, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, isso é uma tradição da gente. A gente faz o primeiro grande encontro em Natal, começando pelo PL Mulher, porque tem uma sabe, 30% tem que ser mulheres, né? Tem uma consulta no TSE que a gente consulta não sabe. Pública no tem uma Tribunal consulta Superior pública Eleitoral encaminhada por Benedita da Silva, que está querendo destinar cotas para negros, 30% de candidatos serem negros. Ela que foi ex-governadora do Rio, ex-deputada federal, é negra. Então ela fez essa consulta, que é uma questão também que a gente não sabe que decisão, entendeu, virá ainda. Mas isso é uma das questões, por exemplo, que está pendente. É isso. Eu queria agradecer a presença do deputado federal João Maia, ele que é dirigente do Partido Liberal aqui do Rio Grande do Norte e também presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Obrigado, João, por sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Que Deus nos proteja a todos e um bom fim de semana para todos nós.